Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com os amados irmãos que nos acompanham pelo canal da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Vitória de Santo Antão. Nós queremos, Pernambuco, nós queremos desejar a você que a graça de Deus repouse sobre sua vida e que a boa mão do Senhor esteja conduzindo a sua vida, seus afazeres, seus projetos, de modo que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Nós vamos hoje trazer o estudo ainda no primeiro caderno de Verdades Essenciais da Fé Cristã, de R.C. Sproul, da editora Cultura Cristã. E hoje nós estamos falando sobre os atributos de Deus, alguns atributos de Deus, que R.C. Sproul julgou essencial para que saibamos, para que conheçamos esses atributos. E nós queremos, para darmos início a esse estudo, nós queremos ler o texto de Gênesis, capítulo 18, versículo 25, que nos diz: Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos amparado, nos sustentado, nos socorrido. Obrigado, Senhor, por tua graça. Toma diante de ti mesmo as nossas vidas, toma diante de ti os nossos corações, usa de misericórdia para com todos nós, perdoando os nossos pecados, lavando-nos com o sangue de Jesus, teu Filho, nosso Salvador, e torna-nos, ó Deus, mais alvos do que a neve. Te pedimos também que o Senhor olhe para a Igreja Presbiteriana do Brasil em Vitória, que o Senhor venha abençoar, socorrer, sustentar, amparar o teu povo, a tua igreja, e ajudar-nos em nossa caminhada cristã, abençoando as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, de modo que o teu nome seja continuamente glorificado na vida de nossa igreja. Olha também para a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, usa de compaixão e misericórdia e ajuda-nos a vivermos de acordo com a tua vontade. É o que nós rogamos ao Senhor agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós falaremos hoje sobre a justiça de Deus. E nós temos diante de nós a oração de Abraão intercedendo pelos moradores de Sodoma e Gomorra. O Senhor havia aparecido a Abraão através dos anjos e falou para Abraão qual era o seu projeto, qual era o seu intento com relação a Sodoma e Gomorra. E Abraão então se coloca diante de Deus intercedendo em favor do povo de Sodoma e Gomorra para que Deus tivesse misericórdia e se houvesse ali pelo menos 50 justos, Deus poupasse a cidade por amor daqueles 50 justos. E Abraão foi perseverante em sua oração, ousado em sua oração, e ele vai baixando para 45, se houver 45 justos, por amor a estes, que o Senhor não os destrua. E Abraão então vai pedindo a Deus que use de misericórdia, e 40, 30, 20, 15, 10, e aí só tinha Ló e sua família de justos. Então Deus resolveu julgar e trazer o juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Meus queridos, justiça é uma palavra que nós ouvimos basicamente todos os dias, especialmente aqui no Brasil, em que nós não temos uma justiça justa, mas nós temos leis injustas, leis legais, mas imorais, injustas, e também que acaba trazendo e promovendo a impunidade.
Infelizmente, nós somos um país da impunidade, e a ponto de a justiça não ser de fato praticada em nosso país como deveria. A palavra justiça, é usada nos relacionamentos pessoais, nas convenções sociais, com respeito à legislação e também nos vereditos pronunciados nos tribunais. Embora seja muito comum, essa palavra tem deixado perplexos os filósofos que tentam defini-la, que tentam não só compreender o seu sentido, o seu significado, mas defini-la para explicar às outras pessoas o que vem a ser de fato justiça. Às vezes, nós conectamos a palavra ou equiparamos a palavra justiça com aquilo que é conquistado ou merecido. Falamos sobre pessoas que receberam aquilo que mereciam, em termos de recompensa ou em termos de punição. As recompensas, porém, nem sempre são baseadas nos méritos. Suponha que façamos um concurso de beleza, Miss Brasil, por exemplo, e declaramos que o prêmio será dado à pessoa que for considerada mais bonita. Se a beleza ganha o prêmio, não é porque existe algum mérito em ser bonito, mas se pelo contrário, a justiça é feita quando o concorrente mais bonito é justamente recompensado com o prêmio. Então não é o fato da pessoa ter beleza, mas é o mais bonito, aquele que será considerado mais bonito, que ganhe de fato o prêmio. Se os juízes votam em alguém que não consideram o mais bonito, por razões políticas ou porque foram subornados, então o resultado do concurso será injusto, porque quem ganhou não foi o mais bonito. Pelas razões como as mencionadas, Aristóteles definiu justiça como dar a uma pessoa aquilo que lhe é devido. Dar a uma pessoa aquilo que lhe é devido. O que é devido? O que é devido pode ser determinado por obrigações éticas, por um acordo pré-estabelecido. O que é devido pode ser determinado por obrigações éticas e morais e por um acordo pré-estabelecido. Se uma pessoa recebe uma punição mais severa do que o seu crime merece, tal punição é injusta e não justa. Se alguém recebe uma recompensa inferior à que mereceu, então a recompensa também é injusta. Como, pois, a misericórdia se relaciona com a justiça? Misericórdia e justiça, obviamente, são elementos diferentes. Embora às vezes sejam confundidas, a misericórdia ocorre quando alguém que errou recebe uma punição menor do que merecia, ou uma recompensa maior do que lhe era devida. Então, a misericórdia, ela acontece quando uma pessoa que merecia uma punição maior recebe uma punição menor, e uma pessoa recebe uma recompensa maior quando merecia uma recompensa menor. Então aí nós temos a misericórdia em ação. E aí a gente precisa perceber que Deus tempera, Deus dosa a sua justiça com a sua misericórdia. Sua graça é essencialmente um tipo de misericórdia. Deus é gracioso para conosco quando Ele retém, quando Ele segura o castigo que merecemos e quando Ele recompensa a nossa obediência, a despeito do fato de que é nossa obrigação obedecê-lo. É minha obrigação obedecer a Deus. Mas quando eu obedeço a Deus e Ele me dá uma recompensa, isso foi pela sua misericórdia. Mas quando eu mereço o castigo e Ele retém o castigo, então isso também foi pela sua misericórdia. Quero observar ainda que com Deus a misericórdia é sempre voluntária. E a gente precisa ter isto
é bem claro diante de nós. Com relação a Deus, a misericórdia é sempre voluntária. Deus nunca tem a obrigação de ser misericordioso com ninguém. Nem comigo, nem com você, nem com nenhuma criatura. Deus não tem a obrigação de ser misericordioso. Ele é misericordioso com quem ele quer ser misericordioso, quando ele quiser ser misericordioso. Deus reserva a si mesmo o direito de exercer sua graça de acordo com o beneplácito da sua vontade. Por isso, ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão, conforme Romanos capítulo 9, versículo 15. Devemos, portanto, compreender que Deus ele é misericordioso com quem ele quer ser misericordioso. Então, Deus ele age com misericórdia com quem ele quer agir com graça, com quem ele quer agir com misericórdia. Mas com todas as pessoas, ele sempre age com justiça. Compreenda. Com todas as pessoas, Deus sempre age com justiça. Nunca Deus dá a alguém mais do que ela merece no sentido de punição. Nunca Deus dá a alguém ou deixa de dar a alguém o que ela de fato, vamos dizer assim, a justiça que lhe é devida. Deus é sempre justo com todas as pessoas. Muitas pessoas às vezes se queixam de Deus, se queixam mesmo de Deus não retribuir ou não distribuir sua graça ou sua misericórdia igualmente com todas as pessoas, que ele, portanto, não é justo. Achamos que se Deus perdoa uma pessoa, então ele tem a obrigação de perdoar todas. Veja, a justiça Deus dá a todos, mas a sua graça e misericórdia, e portanto o perdão, ele confere a quem ele quer dar. E ele não está sendo injusto quando ele não dá o seu perdão a alguém, quando ele não dá a sua graça a alguém. Ele não está sendo injusto. Ele só não está sendo gracioso. Ele não está sendo injusto. Ele só não está exercendo a sua misericórdia. Mas ele sempre exerce sua justiça. Mas Deus não exerce a sua justiça, vamos dizer assim, Deus sempre exerce sua justiça, mas ele não exerce a sua justiça. Vamos pensar, por exemplo, quando ele perdoa alguém dos seus pecados, aquela pessoa que recebeu o perdão, aquela pessoa que recebeu a graça de Deus, ela recebeu a graça de Deus, o favor de Deus, o perdão de Deus, a salvação, mas a salvação que Deus dá a mim, o perdão que Deus dá a mim, a graça que Deus confere a mim, ela não vem para mim de graça. Eu recebo de graça. Mas a graça que eu recebo de graça, o favor que eu recebo de graça, o perdão que eu recebo de graça, a salvação que eu recebo de graça, eu recebo de graça, eu não pago nada. Mas para Deus não foi assim. Deus confere o perdão a mim, confere a graça a mim, confere a sua misericórdia a mim e a outros pecadores, porque alguém pagou para que eu recebesse a graça, para que eu recebesse o perdão, para que eu recebesse a salvação. Para mim é de graça, eu não pago nada, mas outra pessoa pagou no meu lugar. A gente não pode esquecer dessa verdade. Deus não perdoa pecados de graça. Deus não perdoa os nossos pecados assim, do nada. Ele não faz um esquecimento dos nossos pecados. Ele não tem amnésia dos nossos pecados. Deus recebe pagamento pelos nossos pecados. Sim, Deus recebe pagamento pelos nossos pecados. Os meus pecados foram perdoados porque Deus recebeu pagamento por eles. Eu fui salvo, eu fui perdoado e fui salvo porque Deus recebeu pagamento para a minha salvação. Eu fui comprado por um alto preço. Eu fui adquirido, comprado, resgatado do sequestro, salvo, liberto através de um pagamento. E esse pagamento foi feito por Cristo Jesus, por meio da sua vida de obediência, por meio da sua vida
de obediência às leis de Deus, à palavra de Deus, à lei do Senhor, à justiça divina. Jesus cumpriu, satisfez plenamente a justiça de Deus, mas também Jesus morreu na cruz do Calvário pagando, quitando o meu débito com Deus, quitando a minha dívida com Deus, pagando pelos meus pecados. Ele morreu na cruz do Calvário. Mas não apenas isto. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos para garantir a minha salvação, a minha justificação pela fé nele. E agora, eu e todas as outras pessoas que creem em Cristo Jesus e o recebem como seu Senhor e Salvador, estas pessoas, eu e todas as pessoas que recebem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, essas pessoas estão salvas, perdoadas, regeneradas e justificadas pela fé em Cristo Jesus. São feitas filhas de Deus. E desta maneira, essas pessoas, elas não somente têm vida eterna, não somente estão salvas, mas elas recebem gratuitamente a salvação que Jesus adquiriu para nós quando ele obedeceu à lei de Deus, morreu por nós e ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Essa redenção realizada por Jesus, ela é dada, conferida a quem crê nele e quem o recebe pela fé em seus corações. Veja, nós precisamos entender isso. E, portanto, Deus age com misericórdia conosco quando ele oferece a nós a salvação, quando ele oferece a nós o perdão dos pecados em Cristo Jesus. Ele está agindo conosco com misericórdia. Mas Cristo recebeu a justiça de Deus em meu lugar, em teu lugar. Então, Cristo recebeu a justiça de Deus, a punição justa pelos meus pecados, que era morrer e ir para o inferno, pagar por toda a eternidade pelos meus pecados. Jesus sofreu a minha pena na cruz do Calvário. Então, Cristo recebeu a justiça de Deus e eu recebo a misericórdia e a graça de Deus em Cristo. Agora, quem não recebe Jesus só vai experimentar a justiça de Deus, só vai experimentar a ira de Deus. Meus queridos, nós observamos claramente nas Escrituras que Deus não trata todos da mesma maneira. Ele se revelou a Abraão de uma maneira que não se revelou a nenhum outro pagão no mundo antigo. E isso revela a graça de Deus para com Abraão. Deus, portanto, revelou sua graça para com Abraão. Veja outro exemplo. Deus revelou sua graça a Paulo de uma maneira que ele não revelou a sua graça a Judas Iscariotes. Judas Iscariotes conheceu Jesus pessoalmente, conviveu com Cristo por 3 anos. Judas Iscariotes foi discípulo de Jesus, aprendeu aos pés de Jesus o Evangelho. Mas Judas não recebeu a graça de Deus. Mas Paulo, perseguidor da igreja, recebeu a graça de Deus. Paulo recebeu a graça de Deus em Cristo Jesus. Mas Judas Iscariotes, ele recebeu a justiça divina. Deus não foi injusto com Judas. Deus foi justo. Misericórdia e graça são formas de não justiça, mas não são atos de injustiça. Misericórdia e graça são formas de não justiça, mas não são manifestações, atos de injustiça. Deus não agiu com injustiça quando ele salvou Paulo. Deus não agiu com injustiça quando ele se revelou a Abraão graciosamente. E ele também não se revelou injusto quando ele condenou Judas Iscariotes. Ele não manifestou para com Judas, foi a sua graça, mas ele sempre age com justiça. Se o castigo de Judas fosse mais severo do que ele merecia, então Judas teria do que reclamar. Paulo recebeu graça, mas isso não requer que Judas também recebesse a mesma graça. Porque Deus confere, dá a sua graça, a sua misericórdia, a quem ele quiser usar de misericórdia.
Se a graça é exigida de Deus, se a graça é exigida de Deus, ou seja, se Deus é obrigado a ser gracioso, então nós não estamos mais falando da graça, de uma bênção gratuita, graciosa, misericordiosa da parte de Deus. Nós estamos falando da justiça divina. Biblicamente, justiça é definida em termos de retidão. Quando Deus é justo, ele está fazendo o que é reto. Ele está fazendo o que é justo, bom. Abraão fez a Deus uma pergunta retórica, a qual só poderia ter uma resposta óbvia. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Claro que fará justiça o juiz de toda a terra. Semelhantemente, o apóstolo Paulo formulou uma pergunta retórica similar, quando diz: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? E ele responde: de modo nenhum. Meus irmãos, não há injustiça da parte de Deus quando ele condena os pecadores ao fogo do inferno. Não há injustiça da parte de Deus quando ele salva alguns pecadores do fogo do inferno. Quando Deus condena os pecadores ao fogo do inferno, Deus está exercendo a sua justiça. E quando Deus salva alguns pecadores do fogo do inferno, salvando-os, regenerando-os, justificando-os e perdoando seus pecados e levando-os para o céu, Deus manifesta a sua justiça em Cristo e a sua graça em nós, nos salvos, nos eleitos, naqueles que creem e recebem a Jesus pela fé em seus corações. Todos nós precisamos compreender essas verdades. Todos nós precisamos entender que Deus sempre é justo, sempre age com justiça. Ninguém vai receber injustiça da parte de Deus. Sempre iremos receber a justiça de Deus. Mas quem crê em Cristo Jesus recebe a misericórdia, a graça, o favor de Deus. E Deus não é injusto a usar de graça, a usar de sua misericórdia para com algumas pessoas e a não usar de misericórdia para com outras pessoas. Quando ele usa de graça, quando ele usa de misericórdia para com alguém, ele está sendo generoso, ele está sendo bondoso, ele está sendo misericordioso e salvando o pecador que estava destinado ao fogo do inferno. Mas quando Deus não usa de misericórdia, mas apenas exerce a sua justiça com alguns pecadores e os condena ao fogo eterno, ao inferno, Deus não está sendo injusto. Pelo contrário, ele está exercendo a sua justiça, o seu direito de punir o mal, o seu direito de punir o pecador, o seu direito de punir o pecado, porque Deus é o Criador Todo-Poderoso e é o legislador de todo o universo. E ele tem o direito, como Criador e legislador de todas as coisas, ele tem o direito de posse sobre nossas vidas e tem também o direito de, como Criador e legislador, de estabelecer a punição para aqueles que não se arrependem de seus pecados, não creem em Cristo Jesus e não recebem a Jesus pela fé em seus corações. Eu desafio você a que possa experimentar a graça de Deus. Sim, a graça de Deus. Experimentar a misericórdia do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus é bom, Deus é misericordioso, gracioso, e nós podemos usufruir dessa graça, podemos usufruir da bondade de Deus, podemos usufruir da misericórdia de Deus em nossa vida e para com a nossa vida, se nós crermos em Cristo Jesus, se nós recebermos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Se não crermos em Cristo e se não aceitarmos a Jesus, nós não iremos experimentar a graça nem a misericórdia de Deus, mas vamos, com certeza, experimentar a sua justiça. Por isso, se você quiser fugir da justiça de Deus, no sentido de
se refugiar da ira de Deus, da punição eterna, do castigo eterno, a única maneira de você fugir da justiça divina é você se refugiar, em Cristo Jesus. É você aceitar o Filho Jesus, aceitar o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, como seu único e suficiente Salvador. É a única maneira de você escapar do julgamento justo e reto de Deus mais adiante. Que o Senhor nos conceda graça, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor use de misericórdia para conosco e nos ajude a tomarmos decisões boas para com as nossas próprias vidas, para com os nossos destinos futuro. Que nós possamos crer e receber Jesus pela fé em nossos corações. Faça isso hoje, porque hoje é o dia da salvação, hoje é o dia que Deus estabeleceu para que você conheça Cristo, seja salvo, seja redimido para a glória de Deus e para o seu próprio bem. Hoje você pode experimentar a graça e a misericórdia de Deus. A justiça de Deus, ele vai manifestar na volta de Cristo, no dia do juízo, e ainda ele manifesta em nossa própria vida, em nossa própria caminhada, ele manifesta a sua justiça, trazendo juízo temporal sobre nossas vidas, quando ele julga necessário assim fazer. Por isso, refugie-se em Jesus, para você poder usufruir da graça e da misericórdia do Senhor. Porque a justiça, ele sempre vai exercer para com toda a sua criação. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai que está nos céus, mais uma vez, obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Obrigado porque até aqui, mais uma vez o Senhor tem nos amparado, nos sustentado, nos socorrido. Toma-nos em tuas mãos, ilumina os olhos do nosso entendimento, ajuda-nos a compreender a tua palavra e que todos quantos venham assistir a esse estudo possam serem influenciados pela palavra do Senhor, impactados pela verdade doutrinária, pela teologia das Escrituras, de modo que o teu nome seja engrandecido e glorificado. É o que nós, humildemente, rogamos ao Senhor agradecidos, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Olha mais uma vez para nós, sustenta-nos, ampara-nos e socorre esta nação grande, ignorante com relação ao Evangelho de Cristo, mas uma nação que pode prosperar, que pode ser uma potência não só econômica, mas uma potência tecnológica e especialmente na propagação do teu Evangelho. Por isso, soberano Deus, olha para cada um de nós, usa de compaixão, usa de misericórdia para conosco e ajuda-nos a vivermos de acordo com a tua palavra. Abençoa este país, põe a tua mão sobre todos quantos estão nas esferas públicas, sejam no município, no estado e na nação, que o Senhor use de misericórdia para com todos nós, nos livre de governantes corruptos e que o Senhor também esteja à nossa frente, conduzindo nossas vidas e ajudando-nos a fazer a tua vontade. É o que rogamos ao Senhor agradecidos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, e o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam mãos sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que você possa clicar aí no sininho. Primeiro você deve se inscrever, se você ainda não é inscrito. Depois clicar no sininho para receber as notificações. E dar também o seu like, o seu joinha, para que haja interação aqui no canal. Não apenas isso, se você tiver perguntas, faça. Se não compreendeu alguma das lições, dos estudos que temos postado aqui, que você possa fazer alguma pergunta, enviá-la aí mesmo pelo YouTube, para que a gente possa responder na medida do possível. E se você puder estar conosco, esteja conosco no próximo domingo, no culto, na Escola Bíblica Dominical, às 9 da manhã, e
no culto às 17 horas. Agora, pela graça de Deus, nós teremos a escola dominical e o culto presencial às 9 da manhã e às 5 da tarde. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.